Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Lica Curbim, eu sou de São Paulo, capital. Eu vim em nome do grupo da turma de fisioterapia que a Ludmilla faz parte. Eu vim falar hoje sobre pé torto congênito, a minha experiência com pé torto congênito. Eu sou mãe do Rian, de 2 anos e 5 meses. Ele é pé torto congênito unilateral direito. E eu tive uma gravidez normal. Foi normal, gravidez, tudo. Ele nasceu com 9 meses completo. Eu descobri o pé torto dele na hora do parto. Ele nasceu no dia 15 de junho de 2013, às 4 e pouquinho da manhã, de parto normal, com 53 centímetros e meio, 3,650 kg. Assim que ele saiu de mim, eu vi o pé torto dele. Eu vi o pezinho dele torto, só fiquei esperando o médico falar pra mim o que era. Porque eu vi o pé torto dele, eu falei, ele nasceu com alguma coisa, né? Só que eu não sabia o que. Nunca ouvi falar na minha vida de pé torto congênito. Na minha família não tem caso de pé torto congênito. Tem caso de pé chato, que é aquele pé que você trata com a bota ortopédica e uma palmilha só, que foi o meu irmão mais velho. E fora isso, eu tenho um filho, Matheus, de 12 anos, que é filho de outro relacionamento, e ele não teve PTC. Normal, o pezinho dele e tudo. Então, assim, o Rian, assim que saiu de mim, eu vi o pezinho dele torto, só fiquei esperando o médico, né? O médico falar comigo o que era, ele chamou meu marido e falou, olha, pai, ele nasceu com o pé torto congênito e ele tem tratamento. A única coisa que eu lembro que eu perguntei pro médico, né, que eu tive muita dor na hora do parto, né, e fiquei muito cansada, tudo, eu perguntei pro médico, doutor, tem tratamento? Ele falou, sim, seu filho é perfeito, é saudável. Eu perguntei pra ele se tinha mais alguma malformação, ele falou que não, que a criança era perfeita, que era muito sadio, nasceu perfeito. A única coisa que nasceu com o pé torto é que eles mesmos iam encaminhar. Como o Rian nasceu pelo SUS, nasceu no Hospital Maternidade Vila Alpina, então ali mesmo eles encaminhavam que era pelo SUS. E como eu sou aqui de São Paulo, capital, tem mais lugares para tratamento, né? E então, assim, com 21 dias, o Rian foi encaminhado pro Hospital Menino Jesus, aqui em São Paulo, capital mesmo, que é o hospital referência sírio-libanês. Ele é muito bom, especialista em pé torto congênito, ortopedista lá, e pelo método Ponseti. E na primeira consulta, o médico explicou tudo pra mim como queria ser, né? Ele explicou, só que como a gente é mãe de pé torto, congênito de primeira viagem, a gente nunca entende nada direito. Por mais que a gente tente, vai entrando as coisas na cabeça aos poucos. Eu só lembro que ele falou assim pra mim que seria 6 trocas, mais ou menos de 6 a 7, ou de 6 a 8 trocas de gesso semanal, que seria toda quinta-feira. E depois iria pra tenotomia, porque o Rian, ele nasceu com grau 6. Então, teria que operar. E o pezinho do Rian realmente nasceu roxo, só que não era caso de amputação. Porque tinha circulação, tinha todos os vasos sanguíneos e tudo. Não foi tirado raio-x. Não precisou tirar raio-x, o médico não pediu. Foi feita todos os outros exames no corpinho dele mesmo, no quadril, para ver se tinha malformação no quadril, tudo foi feito. Então foi feito assim. O Rian fez as 6 trocas de gesso, foram 6 trocas, não precisou de mais, e foi marcada a tenotomia. Só que o Rian, o doutor Guilherme Bottino, que assumiu, quando foi no 3º gesso, o doutor Guilherme Bottino era responsável pelo pé do Rian. Só que no 3º gesso ele entrou de férias, que as férias dele estavam muito tempo vencidas, ele entrou de férias. E quem assumiu foi o doutor Luiz Fernando. Esse doutor fez os outros 3 gessos e marcou a tenotomia do Rian. O Rian tinha mais ou menos uns 2 meses e pouquinho. O Rian então foi feito, marcou a tenotomia, o Rian só fez exame de sangue. Nada mais que isso, não fez eletro do coração, nada, só fez exame de sangue mesmo, completo. E foi marcada a cirurgia dele. E nessa cirurgia, a gente ficou, eu internei o Rian 7 horas da manhã, e aí o Rian começou o jejum. 7 horas da manhã ficou até a hora da cirurgia, que foi 2 e pouca da tarde de jejum. E assim, o Rian, ele não mamava o peito, ele mamava, só que eu não tinha tanto leite, porque o meu leite já estava secando por causa do baque que eu tive, de saber, não foi nem do pé torto dele, não foi, o baque que eu tive não foi nem de saber que ele era pé torto. O baque foi mais no tratamento, porque não é um tratamento fácil. Não é um tratamento fácil, é um tratamento que, assim, a criança sofre, mas a gente que é pai e mãe sofre mais. Porque vê seu filho gritando ali para engessar, porque é um sofrimento, a criança grita, a criança chora. Aí depois tem a tenotomia, tem a cirurgia, tudo, então tudo isso mexe com a gente.
E então o Rian teve que ficar 8 horas de jejum, porque ele tomava mamadeira, mamava o peito, mas também tomava mamadeira, né? Não era suficiente para ele só o peito. Então ele ficou 8 horas de jejum, foi feita a tenotomia dele, foi rápida, foi 15 minutos. E aí ele saiu do centro cirúrgico, ele saiu 2 e pouquinho da tarde, que ele entrou 2h15 e saiu 2h30 da tarde. A gente ficou no hospital até as 5 horas da tarde, que aí liberou ele, que tem alta no mesmo dia, porque não é uma cirurgia de alto risco, porque a anestesia que usa é aquela inalada, que é só um cheirinho só. Aí fomos pra casa, né? O gesso, tudo assim, é um sofrimento pra criança grita, chora, incomoda, mas é pro bem, né? É quente, é um gesso quente, então o Rian fez todo esse tratamento na época quente. Então foi sofrimento, mas a gente passou. Rian ficou 21 dias com o gesso pós-cirúrgico. Chegou no dia de tirar o gesso pós-cirúrgico, tiramos no hospital mesmo, porque eu não tinha experiência para tirar gesso em casa. Os 6 primeiros gessos dele, para reposicionar o pé dele no lugar, foi tirado no hospital, porque mesmo contra os médicos, né, porque os médicos pediam para tirar em casa, mas eu não conseguia tirar em casa por falta de experiência. Então eu tirava no hospital. Mas eles falam para tirar em casa, até mesmo para dar um banho, tudo, mas tirar horas antes, né? E então aí foi feito assim, o Rian foi 21 dias de gesso pós-cirúrgico, né? E quando a gente voltamos com a órtese Denis Brau. E na hora de colocar um médico, esse Dr. Luiz Fernando, o Rian tinha acabado de tomar mamadeira, tinha acabado de trocar a fralda do Rian, antes de ser atendido, né? Pra colocar a Denis Brau. O Rian, na hora de ser atendido por ele torceu, na hora de colocar o pé do Rian, ele torceu e desfolou o pé do Rian. O Rian, foi uma cena horrível, gente, eu não desejo pra ninguém, mexe demais comigo, tudo com meu marido, então nem se fala, ele sempre chora quando lembra. O Rian, ele vomitou todo na maca, uma mamadeira, ele tinha tomado metade de uma mamadeira. Ele vomitou tudo na maca e se urinou inteiro. Eu tinha acabado de dar a mamadeira pra ele e ter trocado a fraldinha dele, porque eu ia colocar a ordem e ir embora, porque eu ia de ônibus, eu saía daqui 3h30 da manhã, pegava 2 ônibus e o metrô. Imagina, para poder chegar. Mesmo que aqui em São Paulo, capital, tem um monte de ônibus, isso e aquilo, mas era contramão, né? Porque eu moro na Zona Leste e eu tinha que ir pro centro de São Paulo. Só que lá no centro de São Paulo é tudo contramão. Então é difícil, né? Aqui no centro, aqui mesmo no centro. Então, aí ele fez isso com o pé do Rian. Mas só que na hora eu e meu marido, a gente não teve reação de nada. A gente não fez nada, sem reação, sem nada. Meu marido só falou, você machucou meu filho. Ele falou, não machuquei. Seu filho é manhoso, seu filho é dengoso. Sendo que eu fazia as coisas o dia todo. Mesmo criança com gesso, mesmo Rian com gesso, eu deixava o Rian o dia todo no bebê conforto. O Rian não me dava trabalho. Chorava porque era criança, recém-nascida, então chorava mesmo. Aí eu sei que eu cheguei em casa, vim com a órtese dentro do ônibus, o Rian gritando dentro do ônibus. Cheguei em casa, eu tirei a órtese. Quando eu tirei, gente, o pé da criança parecia um pão amassado. Tava horrível o pé do meu filho, horrível. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu com o meu filho? Eu não acredito que o médico fez isso. Fui para um outro médico, porque o Rian tinha convênio FUSEC de militar. Mas esse convênio não aceita em todos os hospitais de São Paulo. Não tinha como eu fazer o tratamento por ele. Iria sair caro também o tratamento pelo convênio, que eu também iria pagar. Só como o Hospital Menino Jesus é referência, eu decidi ficar lá, né? Então eu entreguei esse médico para ouvidoria. Não tive dó, porque ele não teve dó do meu filho. Entreguei. Foi feita uma ética médica, uma junta médica, tudo. Foi feita uma reunião, a gente foi e ele não assumiu a culpa, né? Porque ele não assume. Mas pra mim, eu, mãe... Ele me chamou na sala com o Rian, ele falou pra mim, eu te peço perdão, mãe, porque eu não queria fazer isso com o pé do seu filho, mas eu vou tentar consertar o erro que eu fiz. Eu falei, não quero que você ponha a mão no pé do meu filho. Quando o Dr. Guilherme Bottino voltar, eu quero ele, se for pra me continuar aqui, eu vou continuar com ele. Continuei, denunciei ele e tudo. A única coisa que eu olhei pro médico e falei, que isso sirva de lição para que você não faça isso com os filhos das outras mães, porque o Hospital Menino Jesus é muita criança, muita. Quando eu ia lá para ser atendida para troca de gesso, era 30 crianças, 40 crianças para 2 médicos. E quando não eram os 2 médicos, era um só. Então pensa, para colocar gesso em tudo o pé dessas crianças é criança. Então fiz isso, não fiquei com dó dele, porque ele não teve dó do meu filho, fiz tudo bonitinho, continuei lá, porque eu não tinha pra onde correr.
O doutor Roberto conversou comigo, o doutor Guilherme também, porque são 3 médicos. O doutor Roberto, ele é responsável pela ortopedia do hospital, pediátrica, né? Na parte de pé torto congênito. Continuei lá com o doutor Guilherme. Conclusão, voltamos da estaca zero, porque o Rian teve recidiva, porque não deu pra usar órtese. O pé do Rian tava muito feio, muito machucado, não deu. Teve que voltar da estaca zero, gente. Voltamos com o Dr. Guilherme, usamos mais 6 trocas de gesso para reposicionar o pé, porque o pezinho com horas, minutos sem gesso, ele volta a entortar. Experiência própria, porque teve vezes que eu tirei gesso em casa e o pé voltou a entortar, mas por competência minha não, por competência dos médicos que não queria tirar o gesso no hospital. Hospital público, a maioria não tira gesso das crianças no hospital por causa da demanda que é muito grande. Então eles pedem para mães tirar. Como eu não tinha como tirar de madrugada, deixar o meu filho na banheira, no dia de frio, de madrugada para poder tirar, e eu também não sabia tirar em casa, não sabia, eu aprendi depois sozinha mesmo. Então o pezinho voltava a entortar. Então voltamos mais 6 gesso, mais uma telo. Todo sofrimento de jejum de novo, tudo de novo, fizemos uma tenotomia. E isso, o Rian usou mais 21 dias pós-cirúrgico. E voltamos no dia 26 de dezembro de 2013. Voltamos, só que o Dr. Guilherme Bottino não compareceu à consulta. Achei uma responsabilidade dele, só que o doutor tinha um doutor lá, o Dr. Roberto. Só que como o Dr. Roberto não era o responsável pelo pé do Rian, ele nem encostou no pé do Rian. Eu tirei o gesso em casa, porque pediram pra me tirar em casa, tirei e fui. É um erro, né? Pra mim, é um erro tirar o gesso pós-cirúrgico em casa, porque se tiver algum problema na teno, qualquer coisa, uma má cicatrização, qualquer coisa, pelo menos ali o médico já tá vendo, né? Ou um enfermeiro. Em casa você não tem como ver, porque você é pai e mãe, vocês não entendem direito. Mas fiz do jeito que eles mandou, tá? Graças a Deus tava tudo sequinho, bonitinho, a tenotomia dele. Aí fomos pro hospital, tudo, o doutor Roberto não quis atender. Quer dizer, atendeu, mas não quis colocar a mão no pé dele. O doutor Roberto falou, não vou pôr a mão no pezinho dele porque eu não sou responsável. Falou pro enfermeiro, coloca a órtese aí. Ele não quis nem ver o pé da criança. Não viu se estava tudo bem, não viu se estava certa a cirurgia, nada. Aí marcou para depois de 3 meses. Aí eu fiquei naquilo, gente, e agora? O pé da criança, não sei se está bom, não sabia se estava bom, se não estava. Procurei. Depois disso, procurei especialista em pé torto congênito pelo convênio. Saí procurando pelo SUS, procurei. Passei por alguns e quando o Rian tinha 8 meses, isso não tinha completado ainda os 3 meses, porque o Rian estava com 6 meses, eu tinha que voltar 3 meses depois para reavaliação do pé, né? Do pós-cirúrgico. E o Rian ficou com a órtese durante 1 mês. Não, ele usou bastante tempo, ele usou 2 meses e pouco a órtese, só que não parava no pé dele de jeito nenhum, porque a tenotomia estava errada. Aí eu consegui marcar na ACD pelo convênio, porque antes eu não consegui, porque não aceitava o convênio do meu marido, o Fusex. Só que no dia que eu liguei, a moça falou assim, olha moça, você deu sorte, porque começou a aceitar o Fusex ontem. Aí eu marquei com o Dr. Fernando Farceta, marquei com ele, tinha com ele e com outro médico, mas com outro médico que acabava de cobrir a vaga. E aí eu pedi especialista em pé torto congênito, aí ela marcou, o Dr. Fernando Farceta, ele é especialista em pé torto congênito, ortopedista traumatologista pediátrico. Marquei com ele, o Rian já tinha 8 meses. Só que o pezinho do Rian ficava assim, posição de bailarina. Isso aqui não é uma correção. Foi corrigido pelo gesso, mas não tinha a tenotomia ali feita. O calcanhar do meu filho ainda estava reto. Aí eu passei com o doutor falou assim, olha, eu falei, doutor, ele teve recidiva, né, ele vai ter que voltar pro gesso, tudo. Ele falou, não, a gente não vai voltar pro gesso, a gente vai pro centro cirúrgico, o caso dele é cirúrgico. O que os outros médicos fez foi um erro grave, não fizeram nada no pé do seu filho, na tenotomia que seu filho passou não foi feito nada, nada. Aí marquei cirurgia para depois de 1 mês, porque tem toda a burocracia do convênio, passei tudo, marquei. Aí o Rian foi operado por 2 médicos, a doutora Mônica Nogueira Pascoal, que é a melhor, né, de pé torto congênito, é uma das melhores, e o doutor Fernando Farceta, que ele é responsável pelo pé do Rian. Foi operado pelos 2. Eu não entendi até hoje porque a doutora Mônica estava lá, mas ela foi para acompanhar, né, a cirurgia do Rian, que graças a Deus foi um sucesso. O Rian foi internado um dia antes, lá na ACD, Ibirapuera, foi internado um dia antes. E à noite,
Aí ele foi operado às 7 horas da manhã. Foi entubado, porque ele já estava com 9 meses, então teve que ser entubado. Ia ser uma cirurgia de mais ou menos umas meia hora. A doutora Mônica me explicou tudo que iria fazer no pezinho dele, tudo, que ele tinha nascido com uma má formação na tíbia, que não ia adiantar só fazer a teno, que tinha que ter operado o osso dele, que ele era má formação. Era a tíbia, nasceu tortinha, em formato de L. A tíbia tinha que ser operado, porque senão não ia adiantar nada a tenotomia. Foi feito 2, não adiantou nada. Por quê? A tíbia prende o tendão. E nisso não adianta só fazer o alongamento do tendão, o piquezinho de tendão, só a teno. Tinha que ser operada ela. Foi operada ela, né? Foi feita a osteotenotomia, não sei. Osteotonomia, não sei direito o nome dessa cirurgia. E foi feito a teno do tendão. Então foi feito 2 cirurgias no pezinho dele. E com isso ele ficou 21 dias com o gesso pós-cirúrgico. E partimos para a órtese Denis Brau, que eu fiz na Ortopartes, que é um lugar muito bom aqui em São Paulo, que é indicado pela doutora Mônica. Fiz a órtese lá, tudo bonitinho. No mesmo dia que ele tinha que voltar, retorno de 21 dias pós-cirúrgico, a órtese já estava pronta. E fomos lá, colocamos, tiramos gesso no hospital. O doutor falou pra mim, de hipótese nenhuma você tira esse gesso em casa. Você vai tirar aqui no hospital, aqui na ACD, com o enfermeiro olhando e eu olhando, que eu quero ver o jeito que tá o pé. Na hora que tirou o gesso, estava bem pouquinho machucado, queimadinho, que é normal, que o gesso às vezes queima, machuca, né? E bem pouquinho, ficou uma feridinha só. E colocamos a órtese, limpamos a perninha dele e colocamos a órtese. O Rian, no primeiro dia, já estava super bem com a órtese. Usamos, assim, ele foi 3 dias de adaptação. Não vou falar que ele estava 100% bom, que não estava. Mas foi 3 dias de adaptação de órtese Denis Brau. E ele usou durante 3 meses e 21 dias, 23 horas por dia. Digo 23 horas por dia porque eles falam 1 hora para dividir entre o banho. Entre o banho, fazer um alongamento, coisa assim. E o Rian usou 3 meses e 21 dias de órtese, 23 horas e meia. Porque eu dividia as outros minutos para banho. Eu não deixava o Rian mais de 10 minutos sem órtese, não. Eu fui bem rígida, bem rigorosa, porque eu não queria perder essa cirurgia de jeito nenhum. Mas as outras perdeu, não foi erro meu, né? Quer dizer, não foi feito nada, né, no pé do Rian. E com isso a gente usou 3 meses e 21 dias de órtese 23 horas. E isso o Rian já tava com 1 ano e 1 mês, mais ou menos, 1 ano. Aí ele foi liberado da órtese, né, 23 horas, e passou a usar somente para dormir. Só que eu disse pro médico que eu não iria usar somente para dormir, porque iria dar umas 10 horas por noite, 12 horas, e o correto é usar 14 horas, né, pelo método Ponseti é 14 horas. Então eu usei 14 horas, até 1 ano e 5 meses eu usei 14 horas por dia. Colocava, dava banho nele, 7 horas da noite já colocava a órtese para ele dormia tranquilo. O Rian se adaptou super bem com a órtese. Então, assim, aí ele usou a órtese até 1 ano e 11 meses, ele usou. Hoje em dia o Rian não usa mais a órtese, porque o médico do Rian explicou pra mim que o caso do Rian não é um caso que tem que usar a órtese até 4 anos de idade. As outras crianças precisa? Precisa. O Rian, o probleminha que o Rian teve, a malformação, era isso que prendia o tendão. Então, foi operada a tíbia, não tem mais nada que faça o tendão encurtar. Entendeu? O Rian só nasceu pé torto congênito por causa da tíbia torta. Por causa dessa malformação. Se não fosse isso, ele não iria nascer. O doutor explicou isso pra mim, passei no geneticista, tudo. E assim, o Rian não usou fisioterapia, o Rian não precisou de fisioterapia, por caso dele, não precisou. Até porque em casa eu pratico muita coisa com ele. Ele pula muito em colchão, porque o médico indicou, gente. Pula em colchão, colchão fofo. Ele pulava dentro do chiqueirinho dele, do bercinho dele, no colchão também o médico deixava. Então, assim, isso foi toda a experiência que eu passei, entendeu? Hoje ele não usa mais, o pezinho dele tá perfeito. Perfeito mesmo. Ele usa tênis normal, só que eu tenho que ficar de olho, né, no tipo de tênis que ele usa, tudo. É tudo normal. A vida dele tá normal. Mudou muito a minha vida? Mudou. Mudou a minha vida, assim, mas assim, não é uma coisa, não é um bicho de 7 cabeças. Não é uma coisa de outro mundo,
não é uma coisa que a gente não possa superar, porque eu creio assim, um pé torto congênito não é nada em vista do mundo cheio de outros problemas. Muitas outras crianças com outros tipos de malformação pior, né, do que o Rian. Então, um pé torto congênito não é nada. E assim, tudo isso mexeu assim muito comigo. Eu fiz um blog, né? Eu fiz um blog que eu queria contar. Uma amiga minha me deu a ideia, falou assim: por que você não cria um blog e lá você vai contar toda a história do seu filho? Quando ele crescer, ele vai ver. Então eu comecei com o blog pra contar sobre a história do Rian, pra quando ele crescer, ele ver tudo que a gente passou. Porque ele não vai lembrar, eu vou lembrar. Meu marido vai lembrar, o meu filho vai lembrar, né? Os meus outros parentes vai lembrar. E assim, ele não vai lembrar. E eu quero que ele lembre de tudo que a gente passou, né? Porque eu tenho certeza, ele já é muito grato por isso. Ele já é muito grato mesmo. E eu sei que ele vai ser mais. E com isso, a gente criou o grupo no WhatsApp. A gente tem um grupo do WhatsApp, PTC Pezinhos de Ouro. E a gente ajuda mais de 1000 mães. A gente ajuda muitas mães com informações. A gente encaminha para médicos, né? E a gente tem um grupo no Face, PTC Pezinhos de Ouro. Tem o do WhatsApp, né? Que foi eu e mais outras mães que criou, né? Esses grupos. E, então, assim, é uma mudança assim radical na sua vida, mas é a fase do tratamento, sabe? Tem fase, a gente tem que seguir, é uma regra de tudo, que senão o tratamento não dá certo, né? Então, assim, a gente tem que seguir tudo que o médico ortopedista a gente fala. Só que, assim, coração de mãe não engana, né? A gente sabe quando o tratamento tá certo, quando não tá. Então, assim, essa foi minha experiência com o pé torto congênito, tá? E espero ter ajudado vocês com algumas informações. Acho que o meu vídeo ficou longo, mas não tinha como deixar mais curto, porque a história do Rian é muito longa, né? E espero ter ajudado vocês, gente. Me desculpa, o vídeo não ficou muito bom, mas é isso, tá? Beijo no pezinho de ouro de todos os bebês que tem por aí. E até mais, tá? Tchau!